Cuidado com as criaturas da noite. Nunca pensei que iria morar em uma cabana de madeira no meio da floresta. Para alguns, posso ser chamado de vigarista da cidade. Trabalho numa empresa tecnológica de média dimensão que se concentra na segurança cibernética e somos um contratante independente das Forças Armadas dos Estados Unidos, focado na guerra cibernética. Isso é tudo que posso lhe dizer. Na verdade, posso já ter transgredido os regulamentos descritos no título 18. Tenho uma esposa, Juliana, que era enfermeira registrada na UTI, e temos uma filha, Terça, que se pronuncia Tearza. Seu nome do meio é Joy. Disseram à minha esposa que ela nunca poderia ter filhos. Porém, quando o nosso milagre nasceu, ela quis chamá-la de Tearza Joy. Porque nós dois largamos nossos empregos, fizemos as malas e nos mudamos para o meio do nada, quando nenhum de nós sabia absolutamente nada sobre viver fora da rede. Deixe-me levá-lo de volta. Um dia, depois do cansativo turno de 16 horas de minha esposa, ela não conseguiu mais conter suas emoções. Ela chorou ao me contar sobre os ferimentos brutais que testemunhou na unidade de terapia intensiva. Todos vítimas da violência na cidade. Alguns deles da idade de nossa filha. E nos meus anos de trabalho em segurança cibernética, enfrentei cybercriminosos que querem causar estragos numa sociedade já oscilante. Acho que esse foi o ponto de inflexão para nós dois, e para manter a nós mesmos e ao nosso pequeno milagre seguros, tomamos essa atitude espontânea. Mal sabíamos que estávamos trocando os perigos da vida na cidade pelos perigos da vida selvagem. Quando chegamos, a cabana estava bem conservada. Tinha um fogão a lenha, um sótão e uma varanda com vista para um pequeno riachão. Não tínhamos casas vizinhas no raio de, pelo menos, 1,5 km. Passamos o segundo dia desempacotando caixas, arrumando móveis e conhecendo nossa nova casa. Juliana e eu nos revezamos para mostrar a propriedade à Terza, tomando cuidado para não deixá-la se afastar muito. Somos pais helicóptero, eu sei. Mas notei essas pegadas na lama perto do leito do rio. Agora sou um técnico, não sei nada sobre pegadas, mas o que sei é que, seja lá o que fosse, devia ser grande e não parecia uma garra de urso. Parecia mais uma garra de réptil. Mais tarde naquela noite, nossos painéis solares foram entregues e instalados no telhado da cabana. Fiquei do lado de fora, na entrada da garagem, orientando o homem no telhado sobre o ângulo em que achava que os painéis solares receberiam mais luz solar, quando notei que 3 pessoas do tipo montanhoso e robusto saíram andando da linha das árvores. Eles usavam camisas de flanela, tinham barbas despenteadas, cheiravam a fumaça de lenha e odor corporal e carregavam rifles de caça pendurados nos ombros. Eles estavam rindo de alguma coisa. Lido muito melhor com o confronto no mundo virtual do que pessoalmente, isso é certo. Eu apenas esperava que aqueles homens tivessem ido embora e nunca mais voltassem, tendo visto que a propriedade estava agora sob nova propriedade. Minha esposa tinha outros planos e me fez sinal pela janela para parar aqueles homens e falar com eles. Achei que eles estavam apenas caçando e não sabiam que aquela propriedade havia sido comprada, então certamente não me senti ameaçado. Com licença, com licença. Eu gritei para eles. Um deles parou e os outros 2 continuaram andando. Corri até eles. Os outros 2 então se viraram. Ei, eu não tinha certeza se vocês sabiam. Mas esta é nossa propriedade que vocês estão invadindo. Primeiro, um deles começa a rir. Depois, os 3 riem de mim. Um deles aperta os olhos para me ver da cabeça aos pés. Você não é daqui, é? O homem mais alto do grupo cospe no chão. Acabamos de nos mudar há alguns dias. O que o traz a estas partes? Esse é o seu carro chique ali? 2 dos homens me fizeram perguntas ao mesmo tempo, um deles apontando para o meu carro. O modelo 3 Tesla. Sim, isso é meu. Eles começam a rir novamente. Agora estou começando a ficar chateado. Aquele carrozinho empinado não vai a lugar nenhum quando o inverno chega. E essas coisas elétricas que você coloca no telhado não vão fazer nada no inverno. Balancei a cabeça e comecei a me afastar. Eu estava pensando em levantar a voz e parecer um pouco mais ameaçador. Mas esses homens iriam rir disso e apenas exacerbar minha raiva.
Esta conversa acabou, eu disse, me afastando. Não é seguro aqui à noite. O que diabos ele quer dizer com isso? Foi algum tipo de ameaça para mim? Sim, tenho apenas 1,7 metro. Tenho braços magros e frágeis. Uso painéis solares e dirijo um carro elétrico. Talvez isso faça de mim um maricas. Mas se você colocar minha família em qualquer tipo de perigo, vou me certificar de que você entenda com quem diabos está lidando. Lembrei-me de que havia instalado câmeras de segurança ao redor da cabana e da garagem no dia em que nos mudamos. Depois de ver a filmagem, fiz uma captura de tela de seus rostos e usei um site de reconhecimento facial para investigar seus antecedentes. Mas minhas habilidades em segurança cibernética ofereceram um mergulho mais profundo. Eu poderia invadir suas contas digitais, ler seus e-mails e mensagens, e até mesmo vender suas identidades ou informações de cartão de crédito no mercado negro, se quisesse. Apesar da sensação de poder que tenho sobre eles agora, decidi não fazê-lo, pois não vale a pena o castigo de ser pego. Eu escolhi uma abordagem diferente. A minha mensagem foi clara. A sua intrusão foi registrada e qualquer invasão adicional teria consequências. Foi um aviso claro. Eu sei mais sobre eles do que eles querem que as pessoas percebam. Então, eles deveriam agir com cautela. Naquela mesma noite, decidi examinar cada hora das imagens da minha câmera desde o momento em que chegamos aqui. Eu estava caçando esses caipiras como caçaria um cybercriminoso planejando um ataque terrorista online. No entanto, o que descobri naquela filmagem me arrepiou até os ossos, superando em muito qualquer desconforto que aqueles caipiras tivessem causado. Uma das câmeras, posicionada para supervisionar a floresta atrás de nós, 84,3 acres, capturou algo que até hoje ainda me assusta. À primeira vista, presumi que fosse uma anomalia. Luz da lua refletida em um objeto brilhante, talvez? Mas quando aumentei o zoom e realmente analisei a filmagem, quadro a quadro, a realidade me ocorreu. Não era um objeto comum. Seus movimentos eram muito deliberados. Com uma precisão controlada que desafiava as capacidades das aeronaves convencionais, ele pairou assustadoramente em torno de nossa cabine antes de desaparecer na noite a velocidades impossíveis. O projeto estrutural não tinha nenhuma semelhança com os padrões de engenharia humana, uma conclusão tirada da minha compreensão abrangente dos protocolos cibernéticos militares. Antes do meu contrato com as Forças Armadas dos Estados Unidos, passei por um treinamento bastante rigoroso em conectividade digital de caças e helicópteros de combate para prevenir ameaças cibernéticas contra eles. Posso não ser engenheiro ou não ter autorização sobre como esses caças são projetados, mas entendo os sistemas de comando e controle de alguns deles, e isso foi diferente de tudo que já vi antes. Foi, para todos os efeitos, um fenômeno aéreo não identificado, UAP. Um OVNI, em termos leigos. Chovia muito naquela noite, e lembro-me de minha esposa vindo até mim com uma xícara de chá. Eu não sabia se deveria contar a ela ou não. O avistamento por si só foi suficiente para fazer um cético questionar sua descrença. Talvez até ela, uma cética devota. Mas posso dizer o seguinte: o que fui informado inclinou a balança para mim, empurrando-me mais para o lado do crente. Existem coisas por aí, fenômenos que desafiam a nossa compreensão atual da física e da tecnologia aeroespacial. E o que eu vi naquela noite? Bem, isso me faz considerar que, embora pensássemos que estávamos sozinhos no universo esse tempo todo, na verdade estávamos sendo observados bem debaixo de nossos narizes. Passei horas na frente do computador, algo que estou acostumado, como você pode imaginar. Tive que me levantar e esticar as pernas. Peguei a coleira do cachorro e coloquei em Lizzie, nossa pastora alemão branca. Eu gostaria de poder deixá-la sair sozinha, mas ela tem o hábito de fugir. Peguei meu chá e saí pela porta. Ela me puxou pelo quintal enlameado, com a chuva ainda caindo forte. Enquanto ela fazia seus negócios no quintal, algo deve tê-la assustado porque ela se animou e ficou de frente para a floresta, em alerta máximo. O som da chuva era dominante, então ela deve ter ouvido algo que eu não ouvi. Então, de repente, ouvi algo grande correndo na floresta. Pelo que pude ver, algumas árvores balançavam e pude ouvir galhos quebrando. Lizzie me puxou com tanta força
inesperadamente, que derramei meu chá quente em mim antes de cair na lama. Ela estava latindo e rosnando para o que quer que estivesse na floresta. A coleira escorregou de minhas mãos quando eu estava me levantando. Ela disparou em direção à floresta. Lizzie! Lizzie! Gritei por ela, mas ela desapareceu na floresta. Eu amo aquele cachorro. Ela é muito leal e um ótimo complemento para nossa família. Mas às vezes me irrita, e eu não tinha intenção de ir procurá-la naquela noite. Mas minha esposa e minha filha não aceitaram nada disso. Enquanto eu estava na porta, encharcado e coberto de lama, Teisa olhava pela janela e soluçava. Ela está sozinha lá fora. E se ela for morta por um urso? Teisa gritou. Juliana nem precisou dizer uma palavra. Tudo o que ela precisou fazer foi me lançar aquele olhar, e eu parti novamente. Aqui estava eu, com a lanterna na mão, caminhando pela maldita floresta em uma noite fria e chuvosa. Lizzie! Nada. Imaginei que caminharia cerca de 180 graus pela floresta e depois voltaria se não a visse. Enquanto isso, eu estava pensando em alguma maneira de decepcionar gentilmente minhas meninas, explicando que não conseguia encontrá-la. Mas então, ouvi o som fraco de latidos ao longe. Lizzie! Continuei gritando. Aproximei-me cada vez mais do som de seu latido, mas ele parou. Seu latido se transformou em um rosnado de medo. Senti que havia algo mais na floresta conosco, e honestamente, estava com muito medo de gritar mais uma vez por ela. À medida que me aproximei silenciosamente do som, pude vê-la, talvez a 100 metros de distância. Comecei uma corrida constante em direção a ela, quando percebi que ela estava congelada no meio do caminho. Cheguei a 20 metros dela, mas pude ver seu rabo entre as pernas e ela tremia, mostrando os dentes. Eu parei. Movi minha lanterna na direção que ela estava olhando. A princípio, tudo o que vi foi um monte de árvores, com os galhos balançando ao vento. Quando movi o facho para cima para iluminar as copas das árvores, meu sangue gelou. O que pensei serem duas árvores grotescas e de formato estranho eram pernas. Não percebi que era uma criatura até ver seu torso. Era enorme e musculoso, envolto no que parecia ser uma armadura metálica. Eu sabia que devia estar usando algum tipo de roupa, pela forma como a luz refletia em minha direção. Observei em um silêncio atordoado enquanto a criatura se abaixava sobre as patas traseiras, seus braços enormes batendo em cada lado de Lizzie, com uma força que provocava tremores no chão da floresta. Com um movimento lento e deliberado, ele abaixou a cabeça para encarar meu cachorro aterrorizado, mas nunca atacou. Apenas assistiu, com curiosidade. Bang! Ouvi um tiro alto à distância, seguido de mais 3 tiros. Ao longe, vi luzes acenderem em algum tipo de objeto que havia caído na floresta, e a criatura correu de 4 em direção a ele. Eu me levantei e corri até ela. Eu consegui acariciá-la e ela mordeu minha mão. Mas assim que ela reconheceu que era eu, ela se acalmou um pouco e eu agarrei sua coleira. Nesse ponto, eu estava tão desorientado e consumido pelo medo que não conseguia lembrar em que direção ficava a cabana. Mas eu podia ouvir o som de pessoas conversando ao longe. Então, decidi seguir nessa direção. Quanto mais me aproximava do som da conversa, percebi que parecia alguns homens discutindo. Não, eu não vou fazer isso. Você mesmo vai lá então. Estou indo para casa. Eu ouvi, quando eles apareceram na minha vista. Oh, você só pode estar brincando comigo, eu disse para mim mesmo. Quando eu estava prestes a sair da floresta, eles devem ter me ouvido, porque os 3 montanheses que vi invadindo meu quintal agora tinham um invasor no deles. Ou pelo menos propriedade de alguém. Engraçado como o destino muitas vezes acompanha a ironia. Eles apontaram suas armas em minha direção. Bang! Uma bala ricocheteou em uma árvore perto de mim. Agachei-me imediatamente, cobrindo Lizzie. Jesus Cristo! Não atire! Eu gritei. O que diabos? Disse um dos homens da montanha. Acho que há uma maldita pessoa lá fora. Saí da floresta com o cachorro, com as mãos levantadas por algum motivo, e estava tremendo. Você é uma vadia estúpida ou quê? Vocês, moradores da cidade, não sabem que nunca vão querer andar sozinhos na floresta à noite? O que há de errado com você?
Eles baixaram as armas. Eu estava muito cansado, assustado, e simplesmente não tinha energia para falar. Eles têm algumas feras grandes por aí. Um dia desses vamos pegar uma dessas coisas do espaço. Eu caí de joelhos. Suspeitei que eles também tivessem encontrado esses seres. 2 dos homens começaram a rir. Essas florestas ainda não transformaram você em homem? Alguém pode me dar uma carona de volta para minha casa? Eu interrompi. Lá estava eu, sentado no banco do passageiro de uma das velhas picapes masculinas, com meu cachorro no colo. O interior cheirava a cachorro molhado e cigarro velho. Quando estávamos entrando na entrada estreita da minha cabana, sentimos um baque no chão e sabíamos que aquela criatura devia estar próxima. Assim que chegamos à cabana, Juliana saiu correndo depois de me ver sair da caminhonete. Eu estava muito preocupado com você. Achei que teria que denunciar seu desaparecimento, disse ela. Acho que ela percebeu que eu estava abalado. O que aconteceu lá fora? Ela perguntou. Ouvimos outro baque forte e o chão tremeu. Pai, o que foi isso? Teresa perguntou, enquanto se agarrava a Lizzie. Corri para fazer com que todos entrassem e ofereci ao homem da montanha. Sim, ainda o chamo assim. Embora tenha encontrado seu nome completo e até mesmo o número do seguro social online, que ficasse dentro de casa até o amanhecer, antes de sair. Ele fez uma pausa, olhando para o chão por um momento antes de dizer, sim, talvez seja uma boa ideia. Diminuímos as luzes para não chamar muita atenção para a cabine. Juliana, o montanhês e eu ficamos sentados na sala, enquanto Teresa enxugava Lizzie com uma toalha, o olhar fixo intensamente na janela. Sentei-me em frente a ele, com nada além de uma mesa de centro entre nós. Ele puxou a barba, olhando nervosamente para a janela antes de olhar para mim. Meu telefone celular está todo bagunçado ultimamente, disse ele. Começou logo depois que essas coisas apareceram. Estou lhe dizendo, devem ser aqueles alienígenas mexendo com isso. Tentei conter uma risada, pois parecia que a ironia havia me atingido novamente. Ele olhou para mim como se eu pudesse confirmar suas suspeitas. Parece que seu telefone foi hackeado, sugeri. Realmente? Hackeado? Juliana entrou na conversa, seu tom beirando a acusação. Pelo canto do olho, vi Juliana olhando para mim, com os braços cruzados com força sobre o peito. Eu conhecia bem aquele olhar. Era o olhar dela de: eu sei exatamente o que você fez. Na verdade, eu tinha mexido no telefone dele mais cedo naquele dia. Eu só queria assustá-lo um pouco, afinal pensei que ele tivesse me ameaçado em minha propriedade. Alienígenas, hein? Consegui dizer, tentando manter a conversa leve apesar da cara carrancuda de Juliana. Essa é uma teoria, ele assentiu. Sim, e não sou só eu. Há coisas aqui, cara. Coisas que as pessoas não deveriam ver. Juliana continuou a me encarar. Eu sabia que ouviria sobre isso mais tarde. Sim, o que fiz foi ilegal, mas mesmo assim, não mexa com a minha família. Além disso, por enquanto, tínhamos coisas maiores com que nos preocupar do que um telefone hackeado e um montanhês irritado. Teresa, com o rosto pressionado contra o vidro frio da janela, engasgou. Pai, olhe! Seu dedo tremia quando ela apontou para fora. O cachorro, novamente, começou a rosnar e a mostrar os denteção. Quando me levantei e caminhei até a janela, pude ver a criatura olhando para ela. Ele estava agachado, observando-a com a mesma curiosidade que havia demonstrado ao cachorro antes. Não se mova, eu disse a ela, pois tinha uma forte sensação de que a criatura não tinha intenção de nos machucar. Mas quando eu estava prestes a agarrar o braço dela e afastá-la da janela, o homem da montanha ergueu a arma, apontando-a para a criatura. Não! Minha esposa e eu gritamos. Afastei Teresa da janela bem a tempo de disparar um tiro. A criatura foi baleada diretamente no olho e gritou de dor. Todos nós nos amontoamos, nos afastando das janelas, enquanto ouvíamos o movimento do lado de fora. Começou a arranhar furiosamente as paredes da cabana, rasgando-as como se fossem papel. As janelas chacoalharam e a porta rangeu sob a pressão da raiva. Eu podia ver seus olhos, um deles sangrando, enquanto ele procurava por algum ponto fraco na cabine. Voltam!
gritou o homem da montanha enquanto carregava outra bala em sua espingarda. Suas mãos estavam firmes, apesar do medo que testemunhei em seus olhos. Quando a criatura se lançou contra uma janela, quebrando o vidro com suas garras, ele empurrou Terza e a mim para trás, gritando para que encontrássemos abrigo. Juliana e eu agarramos Terza, puxando-a para o corredor, longe das janelas. Coloque sua família em segurança, ele gritou acima dos guinchos da criatura. A criatura atravessou a moldura da janela e o homem da montanha atacou, atirando diretamente em seu peito. Mas sua armadura ricocheteou nas balas e elas não surtiram efeito. A cabana tremia e tudo o que podíamos ouvir eram tiros e o som de madeira estilhaçada. Então, tão repentinamente como começou, o caos cessou. Espiamos e vimos o homem da montanha, parado perto da janela quebrada, respirando pesadamente. A criatura então estendeu o braço e o arrancou pela janela. Juliana tapou os ouvidos de Terza enquanto o ouvíamos gritar de agonia, com a carne dilacerada, até que tudo ficou em silêncio. Quando os primeiros sinais da luz do dia começaram a iluminar o céu, a criatura, sentindo a mudança, soltou um uivo final e recuou. Observamo-lo, num estado de puro choque, enquanto ele desaparecia entre as árvores, onde a sua nave espacial se iluminava novamente. Alguns momentos depois, as luzes brilhantes da espaçonave se intensificaram e, com um flash silencioso, ela desapareceu. Voltei-me para minha família. Eu sabia o que tínhamos que fazer. Não poderíamos ficar aqui, não depois disso. Não sem entender mais sobre o que estava escondido nesta floresta. É aqui que minha história termina, então meu conselho para quem está pensando em viver fora da rede é simples. Conheça a terra onde você está se estabelecendo e converse com os moradores locais. Aprenda com nossa história. Porque aqui, o desconhecido não é apenas um risco. Pode ser uma questão de vida ou morte,